Revelação incrível, meu filho e esposa retornam. E o final é surpreendentemente transformador. Carlos acorda antes do sol nascer, como um soldado fiel à rotina cruel da fábrica de móveis em São Bento do Sul. O cheiro do café fresco é um sopro de esperança em meio à sua luta diária. Ele observa seu filho, Lucas, com um brilho nos olhos que poderia iluminar a casa modesta. Mas a alegria que Carlos sente é rapidamente eclipsada pela sombra das contas que chegam. E se Lucas não conseguir entrar na universidade? O pensamento o persegue como um cão raivoso. Quando a carta da faculdade finalmente chega, o coração de Carlos explode de felicidade, mas logo é consumido pelo medo. A ideia de seu filho partir para a grande cidade é uma facada em seu peito. Ana, esposa de Carlos e professora dedicada, sente a pressão dobrada. Ela valoriza tanto a educação que acredita que a mudança para São Paulo é o melhor caminho para Lucas. Contudo, em seu íntimo, ela teme a separação da família, mas silencia essa dor. Quando Carlos descobre que Ana já considera a mudança, sua traição é como um soco no estômago. A desconfiança corroe a relação deles. Cada mensagem se torna um campo de batalha de palavras não ditas, e o amor que antes unia a família fragiliza-se. Em São Paulo, Lucas se vê sobrecarregado pela realidade da competição acadêmica. Novas faces, novos desafios e o peso da expectativa o sufocam. Mas quando tudo parece perdido, uma professora percebe seu potencial e o incentiva. Essa luz em meio à escuridão renova suas energias. Em um ato de coragem, Lucas decide voltar para casa. Ao pegar o ônibus, seus pensamentos são um emaranhado de ansiedade e esperança. Como serão receber de volta? Ele se pergunta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Carlos bate acelerado quando ele e Ana se preparam para a chegada de Lucas. A casa, que costumava ser um refúgio, agora parece um campo de batalha. Tudo o que foi dito e não dito pesa no ar. O nervosismo é palpável, e cada esquina da casa lembra momentos de felicidade que agora parecem distantes. Quando Lucas finalmente entra, a emoção é intensa. O abraço deles é carregado de lágrimas, perdão e um reconhecimento do quanto a vida pode ser dura e doce ao mesmo tempo. Vamos conversar, sugere Ana, com os olhos marejados. O que deveria ser um dia de reencontro parece um ensaio de um drama familiar. Os três, agora juntos, precisam enfrentar suas verdades. Carlos, lutando com a dor da traição, Ana, com a culpa da escolha que fez, e Lucas, na busca por sua identidade. A atmosfera é pesada, mas a esperança brilha como uma faísca em meio à tempestade. Eles se sentam à mesa, e a conversa flui como um rio caudaloso, cada um revelando seus medos e anseios. O que antes era um nó na garganta agora se transforma em palavras de amor e compreensão. Estarão prontos para se perdoar? Conseguirão unir os pedaços despedaçados? As perguntas ecoam enquanto a família redescobre suas raízes e a força que tem juntos. Uma nova jornada está prestes a começar, mas o caminho não será fácil. Qual será o próximo passo deles? O dia seguinte amanhece, com o sol aquecendo a pequena casa de Carlos e Ana. O cheiro do café ainda é um consolo, mas o clima é diferente. Há uma expectativa pesada pairando no ar. Lucas não consegue parar de pensar nas últimas horas. O reencontro foi emocionante, mas na conversa da mesa, ele percebeu que havia muito a ser dito. Precisamos fazer planos, Carlos diz, quebrando o silêncio. Lucas, o que você pretende agora que está de volta? O olhar de Ana se tensa. Ela sabe que essas palavras, embora carregadas de carinho, vêm com uma pressão imensa. Será que Lucas aceitaria o que eles esperavam dele? Lucas respira fundo, sentindo a expectativa esmagadora dos pais. Eu realmente não sei. Preciso de tempo, responde o filho. Sua voz tremula. Claro que seus pais não esperavam uma resposta simples. Ele sente a moeda descer em seu estômago. Ana coloca a mão sobre a mesa, em um gesto que busca conectar. Lucas, nós só queremos que você seja feliz, estar ao seu lado, independentemente da decisão que tomar, isso é o mais importante. Carlos faz um gesto de concordância, mas a preocupação em seu olhar é inconfundível. Para ele, o futuro do filho já contém os traços da grande cidade, mas Lucas não se sente pronto. Conversas se desenrolam em torno da mesa e, no fundo, há um subtexto.
Cada frase é carregada de expectativas e receios. Carlos menciona a possibilidade de Lucas buscar um estágio na fábrica. E uma parte de Lucas sente que isso poderia ter um sabor amargo, de expectativa não expressa. Mas também há a força de um novo começo que o atrai, que se mistura ao desejo de se desprender um pouco, de ser seu próprio homem. Uma súbita ideia surge na cabeça de Lucas, quase como um lampejo, e ele interrompe os pais. E se, ao invés de estagiar na fábrica, eu considerar um projeto próprio? Algo que podia ajudar as pessoas aqui em São Bento do Sul? Carlos e Ana se entreolham surpresos. O filho sempre teve essa veia criativa, mas nunca havia se aventurado tanto. Você quer empreender? Pergunta Ana, as sobrancelhas arqueadas. Sim. Um projeto que ajude crianças carentes a ter acesso a materiais escolares e aprendizado extracurricular. A educação me deu esperança. Eu quero expandir essa oportunidade. A paixão de Lucas ressoa na sala, e pela primeira vez, a opinião dos pais parece menos relevante. O brilho no olhar de Lucas é contagiante. Carlos hesita, mas seu coração balança. Ele pensa em todas as dificuldades que enfrentou como jovem. Poderia esse projeto ser um caminho de não repetição de erros? No entanto, os planos precisam de dinheiro. Como você imagina fazer isso? Questiona Carlos cauteloso. Eu pensei em pedir ajuda de empresários locais, talvez até fazer uma vaquinha online, diz Lucas, a voz mais clara e decidida. Ana sorri, admirando a determinação do filho. Estou orgulhosa de você, amor. Vai ser difícil, mas se isso é o que você realmente quer, você deve tentar. Mas Carlos ainda é relutante. Ele projeta a realidade em sua mente. E se não funcionasse? O que acontece se seu filho falhar? Sem mais esperas, Carlos levanta-se e vai até a janela, olhando para o horizonte que se estende além da fronteira de sua cidade. Precisamos conversar mais sobre isso, Lucas. Não quero que você se machuque. O tom é grave, mas o amor na sua voz é nítido. As palavras permanecem flutuando no ar enquanto Lucas desce a escada da cozinha, sentindo que aquele não seria um caminho fácil. Ele sabe que a guerra emocional entre eles apenas começou. E enquanto se preparava para o inesperado, uma nova mensagem chega ao celular de Lucas. O que poderia ser em boas notícias toma um tom específico e urgente. Ele lê em silêncio, e seu coração acelera. Que tipo de notícia poderia mudar tudo mais uma vez? Lucas sentiu as mãos tremerem ao segurar o celular. A tela brilhava com uma mensagem que parecia cobrar vida própria. Era de um velho amigo, Rafael, que ele não via desde os tempos de colégio. As palavras do amigo dançavam diante de seus olhos. Lucas, você não vai acreditar. Eu soube de uma oportunidade incrível para apoiar a causa que você quer criar. Precisamos conversar. Olhando ao redor, a casa silenciosa parecia conter a respiração. O coração de Lucas batia forte, uma mistura de expectativa e insegurança. O que Rafael poderia ter em mente? Ele lembrou das conversas animadas que tinham sobre o futuro, das grandes ideias que faziam os dois sonhar acordados. Seria a chance que ele precisava para dar vida ao seu projeto? Lucas, quem é? A voz de Ana o despertou do turbilhão de pensamentos. É o Rafael, ele disse que tem algo importante para conversar comigo, respondeu, mantendo o celular perto do peito. O sorriso da mãe foi encorajador, quase como se ela pudesse sentir a energia que começava a brotar em Lucas. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre ele, especialmente com as preocupações de Carlos ainda ecoando em sua mente. É preciso agir rápido, pensou, sentindo que cada minuto contava. Ele sabe que fazer algo que realmente importasse poderia transformar não só sua vida, mas a de tantas crianças que sempre sonharam em ter acesso à educação de qualidade. Não era apenas um projeto, poderia ser um legado. Eu vou sair para encontrar o Rafael, Lucas anunciou, sua voz agora firme. Carlos olhou para ele, um misto de respeito e apreensão na expressão. Você vai sozinho? Questionou o pai. Sim. Eu preciso fazer isso. Esse encontro pode ser determinante, Lucas respondeu, percebendo que não apenas o futuro de seu projeto estava por vir, mas também uma nova chance para ele, que tanta confiança queria conquistar nos próprios pés. Assim que Lucas saiu da casa, o sol brilhava intensamente, projetando sombras alongadas no caminho. O clima em São Bento do Sul estava fresco, e ele sentiu a brisa como um sinal de renovação. Com cada passo suas preocupações diminuíam, e a excitação começava a tomar conta. Ele se lembrou de cada conversa que teve com Rafael sobre seus sonhos, e a ideia de que alguém como ele poderia ser seu aliado nesse braço de ferro contra a falta de oportunidades. Ao chegar ao café onde haviam combinado de se encontrar, Lucas avistou Rafael sentado em uma mesa perto da janela. Ele parecia imerso em pensamentos, mas ao ver Lucas, um brilho de esperança iluminou seu rosto.
Lucas, que bom que você veio, Rafael disse, levantando-se rapidamente e dando um abraço apertado. O calor da amizade foi reconfortante, e Lucas sentiu uma onda de encorajamento. Você disse que tem algo incrível para me contar. Lucas começou, ansioso. Rafael se inclinou para a frente, os olhos brilhando de entusiasmo. Eu ouvi sobre uma fundação que financia projetos sociais. Eles estão procurando por iniciativas inovadoras. Eu pensei em você imediatamente. As palavras perfuraram a neblina de incertezas na mente de Lucas. Era exatamente o que ele precisava. Olhando nos olhos de Rafael, ele viu não apenas um amigo, mas uma possibilidade. As emoções fluíam, e ele podia imaginar as crianças com livros nas mãos, sorrindo, rindo, vivendo um futuro que antes parecia inalcançável. Mas então, a incerteza voltou a assombrar seu coração. Mas será que isso é mesmo possível? Será que vão acreditar em mim? Rafael sorriu e colocou a mão sobre o ombro de Lucas. Acredite em você. A paixão que você tem vai impactar mais pessoas do que imagina. Vamos juntos fazer isso acontecer. O brilho de esperança retornou, mas a realidade havia retornado com ela. E se tudo desmoronasse? Esse pensamento persistente não podia ser ignorado. No entanto, Lucas decidiu que era a hora de agir. Ele não poderia mais deixar o medo tomar o controle. Então vamos trabalhar nisso, Lucas disse, a determinação ressurgindo na voz. Mas enquanto as ideias fervilhavam em sua mente, uma mensagem apareceu em seu celular. Novamente. Desta vez era da própria fundação pedindo uma reunião. O que isso significava? Seria um sinal ou um novo desafio? Seu coração acelerou ao imaginar as possibilidades. O futuro começava a se abrir diante dele, mas ouvir a realidade e as expectativas dos seus pais ainda pesava em seus ombros. Como ele lidaria com isso? E mais importante, como Carlos e Ana reagiriam a essa reviravolta impressionante? Enquanto a incerteza o envolvia novamente, Lucas entendia que estava prestes a mergulhar em um novo capítulo de sua história. Lucas mal podia conter a ansiedade enquanto as horas se arrastavam até a reunião com a fundação. Cada toque na tela de seu celular fazia seu coração disparar. Ele olhava para a mensagem repetidamente, tentando decifrar o que poderia ser esperado. Um misto de emoção e medo enchia seu peito, mas a determinação de Rafael o mantinha firme. No dia da reunião, o céu estava nublado, como se refletisse o turbilhão que se desenrolava dentro dele. Lucas vestiu uma camisa que fazia questão de esconder a ansiedade, tentando parecer confiante. Olhou-se no espelho e, apesar da voz interna que sussurrava dúvidas, encontrou um ímpeto de coragem. Isso é maior que eu, pensou. Chegou ao prédio da fundação e, ao entrar, sentiu uma vibração diferente no ar. O ambiente era moderno, com paredes coloridas e espaço aberto, repleto de vida. A pressão aumentava, mas a presença de Rafael ao seu lado era como um bálsamo. Lembre-se, você tem uma história que pode tocar muitas vidas, ele disse, tentando ser encorajador. Sentaram-se em uma mesa de reunião com 3 membros da fundação, que pareciam tão interessados quanto céticos. O olhar deles era intenso, mas Lucas segurava firmemente suas notas, preparado para expor seu projeto. Vocês têm uma oportunidade de mudar o futuro para muitas crianças, começou, tentando infundir próprios sentimentos nas palavras. À medida que falava, ele viu a atenção dos membros se intensificando. Descreveu seu sonho de criar um espaço de aprendizado onde crianças de comunidades carentes poderiam descobrir muitas coisas, não apenas lições acadêmicas, mas esperança, sentimento de pertencimento. Ele tinha certeza de que havia uma conexão, algo em comum com cada uma das histórias que ouviu ao longo dos anos. Quando terminou, um silêncio tomou conta do ambiente. Ele sentiu seu coração acelerar ao olhar nos rostos dos avaliadores. Um deles, uma mulher com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, parecia impressionada. Lucas, sua proposta é tocante. Mas e quanto a financiamento? E a estrutura necessária para manter isso ativo? Com um nó na garganta, Lucas percebeu que a pergunta era mais do que uma dúvida prática, era um desafio direto. Ele hesitou, mas lembrou-se do apoio de Rafael, da fé que sua mãe sempre teve nele. Bem, começou, eu sei que não tenho todas as respostas, mas estou disposto a aprender e até a trabalhar com vocês para que tudo isso aconteça. As palavras vieram de forma fluida e apaixonada, cada sílaba trazia a coragem de sua escolha, a esperança que tinha guardado por tanto tempo. Lucas poderia não ser perfeito, mas estava ali, comprometido. Foi então que a mulher fez uma pausa, como se estivesse pesando cada palavra. Temos muitos projetos em nossa lista, mas algo em você e sua energia é cativante. O que você acha de um programa piloto? Poderíamos começar pequeno e com seu progresso talvez expandir?
A ideia parecia um sonho distante. Um programa piloto? A possibilidade acendeu uma chama de entusiasmo que ele não esperava. Sim, claro, estou disposto. A animação transbordava em sua voz. Após a reunião, sair daquele prédio era como carregar um novo peso, mas uma luz brilhante também o acompanhava. As dúvidas se transformavam em esperanças palpáveis, criando espaço para a realização de seus sonhos. No entanto, enquanto Lucas caminhava pelas ruas de São Bento do Sul, uma ideia que até então estava adormecida voltou forte. Ele lembrou-se dos rostos das crianças que sonhavam com uma oportunidade, e ao mesmo tempo outro pensamento correu por sua mente. E se Carlos, de uma tempestade que poderia mudar tudo novamente? Lucas parou no meio da calçada, a tela do celular iluminando seu rosto e fazendo seu coração disparar. A mensagem de Carlos era curta, mas pesada. Precisamos conversar. Amanhã, às 19 horas. É urgente. Um frio na barriga tomou conta dele. O que poderia ser tão sério? Inúmeras perguntas dançavam em sua mente enquanto ele tentava processar a ansiedade que a mensagem causará. Oi, você tá bem? A voz de Rafael o tirou dos seus devaneios. Ele olhou para o amigo, que tinha uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Lucas balançou a cabeça, ainda pensando na mensagem. Ele se forçou a sorrir, mas o gesto foi frágil. Preciso falar com meus pais. Amanhã à noite, Lucas respondeu, a voz trêmula. Rafael percebeu a gravidade da situação e encostou a mão em seu ombro. Se precisar de mim, estou aqui. Você não tá sozinho, lembra? Ofereceu com sinceridade. Lucas sentiu um calor se espalhar por seu coração. O apoio do amigo não era só importante, era essencial. Ao voltar para casa, os pensamentos estavam uma bagunça. Ele se lembrou das conversas que teve com Carlos e Ana sobre seus objetivos e sonhos. O desapontamento que ele poderia ver em seus rostos se o projeto da fundação não fosse bem recebido ressoava em sua mente. E se eles não entendessem a importância desse caminho? Quando ele finalmente chegou em casa, a atmosfera era tensa. Ana estava na sala, lendo, mas assim que viu Lucas, seus olhos se iluminaram. Oi, filho. Como foi a reunião? Ela perguntou, a curiosidade britagem na voz. Ele hesitou, a palavra programa na ponta da língua, mas a lembrança da mensagem de seu pai o fez ponderar. Ainda não sei. Tem algo que eu preciso compartilhar com vocês, disse, tentando manter a calma. 5 minutos até a mesa de jantar pareceram uma eternidade. A comida estava quentinha, mas nenhum dos três se interessou muito por ela. Eles mantinham um pequeno silêncio, como se soubessem que aquele momento era especial e ao mesmo tempo carregado de emoções. Lucas respirou fundo e decidiu que era a hora de abrir seu coração. Eu tenho um projeto, algo que pode ajudar crianças carentes, um espaço de aprendizado, e amanhã eu vou apresentar um programa piloto. Os olhos de Ana brilharam de orgulho, mas a expressão de Carlos se fechou instantaneamente. Essa era a primeira vez que Lucas via aquele olhar familiar, o mesmo que aparecia nas discussões passadas. Isso é arriscado, Lucas. Você realmente acha que pode fazer isso? E como vai se manter financeiramente? Carlos respondeu, a preocupação parecendo esmorecer as esperanças do filho. Antes que Lucas pudesse rebater, Ana interveio. Carlos, dá uma chance para ele. Deixa o garoto mostrar o que ele pode fazer. Mas a tensão na sala era palpável, como um cabo de eletricidade prestes a se romper. Lucas se sentiu dividido, lutando contra a frustração de seu pai e o encorajamento da mãe. Já estava escurecendo quando Lucas se despediu da mesa, sentindo que o peso da dúvida aumentara consideravelmente. Ele queria correr, queria que o relógio avançasse e destravasse a conversa com seu pai. O futuro parecia pendurado na balança, os medos e esperanças lutando por espaço em seu coração. Mais tarde, enquanto se preparava para dormir, seu celular vibrou novamente. Era mais uma mensagem de Carlos, mas desta vez era um vídeo. Lucas hesitou, nervoso, e decidiu assistir. Com um sorriso nervoso no rosto, ele tocou na tela e viu a imagem do pai. A mensagem começava com uma pausa, como se Carlos estivesse reunindo seus pensamentos e coragem. Lucas, antes de tudo, lembre-se de que eu e a sua mãe estamos aqui para você, começou Carlos. Mas uma forte batida na porta interrompeu. A sombra da incerteza invadiu o ambiente, e Lucas não conseguia deixar de se perguntar o que seu pai estava prestes a revelar. A tensão do momento era inegável, e ele sabia que aquela conversa tinha o potencial de mudar tudo mais uma vez. Lucas interrompeu seu pensamento e se levantou. A batida tinha sido insistente. Sentindo o coração acelerar, ele foi até a porta. A voz de Ana ecoava do lado de fora, ansiosa ao perguntar se poderia entrar.
Ele abriu a porta e, ao ver o rosto dela, sentiu que o peso que o oprimia por dentro poderia ser compartilhado. Oi, amor. Está tudo bem? Você parecia tão distante mais cedo, disse Ana, uma mistura de preocupação e carinho em seu olhar. Lucas deu um leve sorriso, tentando esconder a tempestade que se formava em seu peito. Só pense numa coisa um pouco complicada, respondeu, hesitante. Ana se aproximou e envolveu Lucas em um abraço acolhedor. Ela sempre tinha essa habilidade de fazer tudo parecer mais suportável, e naquele momento, Lucas precisava disso mais do que nunca. Eu tô aqui, tá? Se precisar, a gente enfrenta isso junto, disse ela, com a voz suave como um sussurro. Animado com o conforto dela. Lucas levou-a de volta ao quarto e, junto de ambos na cama, ele decidiu contar sobre a mensagem de Carlos. Ao descrever os sentimentos confusos que a nota havia causado, seus olhos brilharam novamente. Ana o escutou atentamente e, quando ele terminou, ela falou com a determinação dela típica. Você é forte, Lucas. Seja qual for a conversa em frente. Você pode fazer a diferença. Lucas sentiu-se preparado para o desafio. Passou a noite em claro, analisando cada palavra da mensagem de vídeo, se perguntando o que seria tão importante. Uma expectativa crescente encheu o ar, quase palpável. O tempo não passava e, quando o despertador tocou, ele se levantou com um misto de ansiedade e determinação. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia tudo lá fora, Lucas se preparou para a conversa tão esperada. Chegou sentado em frente ao pai na mesa, enquanto Ana se posicionou ao seu lado. Uma pequena luz ilumina o ambiente, criando uma aura de espera. Carlos entrou e percebeu a seriedade no ar. Ele estava com uma expressão que poderia significar qualquer coisa. Os olhos estavam fixos em Lucas, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Finalmente Carlos quebrou o silêncio. Lucas! O coração de Lucas disparou. Ele sabia que essa conversa poderia mudar tudo. A tensão pairava como uma nuvem escura sobre eles, mas tinha algo importante acontecendo ali. Algo que dizia que, independentemente do que viesse a seguir, o amor ainda reinaria. Os olhos de Carlos estavam penetrantes, com uma mistura de dor e esperança. Eu errei em não dar valor ao que você queria. Não sei se as coisas vão ser fáceis, mas precisamos nos entender. Você tem um sonho e eu quero ouvir você. Como posso ajudar? Disse Carlos com a voz tremendo. A revelação do pai foi como um raio de luz no meio da tempestade. Lucas respirou fundo e quase sorriu. Era isso que ele mais precisava ouvir, um passo em direção à compreensão. Ele percebeu que as coisas poderiam ser diferentes, que talvez a conexão que sentia fosse o início de algo transformador. Mas antes que Lucas pudesse responder, o celular de Carlos vibrou na mesa. Ele olhou rapidamente e Lucas pôde ver o olhar preocupado se instalar novamente no rosto do pai. O que poderia ser tão urgente? O clima descontraído da conversa pareceu despencar mais uma vez. Desculpa, preciso atender isso, disse Carlos, claramente abalado. É sobre o trabalho, uma situação crítica. Lucas engoliu em seco. As esperanças que brotavam em seu coração estavam ameaçadas por essa interrupção, e ele se perguntou, até onde essa conversa realmente iria? O futuro permanecia incerto, e com isso novas perguntas surgiram. Qual seria o resultado dessa união inesperada de apoio e dúvidas? Lucas notou que um novo capítulo estava prestes a começar, mas a incerteza pesava como uma sombra. E quando Carlos retornou à mesa, a expressão em seu rosto mostrava que eles precisariam enfrentar mais do que esperavam. Precisamos de uma solução, e eu não sei como. A voz de Carlos se perdeu no ar. O que seria tão crítico para o pai? Lucas sentiu uma nova onda de ansiedade enquanto se preparava para um desfecho surpreendente. Lucas permaneceu em silêncio, sentindo o peso das palavras de Carlos ecoar pelo ambiente. O pai parecia desolado, como se a pressão de algo muito maior estivesse sobre seus ombros. Ana, ao seu lado, apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio que falava mais do que 1000 palavras. O olhar de Carlos se fixou em Lucas, e a fraqueza que antes emanava dele foi substituída por uma determinação alarmante. Eu não vou deixar que isso coloque minha família em risco, Lucas. Você sabe que eu sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar, mas preciso de ajuda, confessou. Seus olhos transbordando uma vulnerabilidade que Lucas nunca antes conheceu. O coração de Lucas disparou. Ali estava a verdade crua, um confessionário inesperado que doía de uma forma estranha, mas ao mesmo tempo acendia uma fagulha de esperança. Pai, o que está acontecendo? Você pode me contar? Lucas implorou, sua voz mais firme agora, carregando uma combinação de ansiedade e desejo de entender. Carlos hesitou, a mão trêmula em cima da mesa, como se estivesse segurando uma bomba relógio que a qualquer momento poderia explodir.
A empresa está enfrentando dificuldades, começou, e Lucas sentiu o estômago revirar. E eu recebi uma proposta. Uma oferta tentadora para vender minha parte. Se eu fizer isso, poderemos finalmente ter uma vida tranquila. Sem preocupações. Ana soltou um suspiro baixo, claramente alarmada. Lucas percebeu que a situação era muito mais complexa do que havia imaginado. Mas isso significa abrir mão do que você construiu, não é? Disse ele, tentando processar tudo. Abandonar tudo para começar de novo não parece certo. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Preciso da sua opinião. Isso não diz respeito apenas a mim, mas a todos nós. O que você acha, Lucas? Eu posso lutar, mas se isso significar arriscar tudo, talvez seja a hora de repensar. Carlos respondeu, a angústia em seu tom inegável. Era um dilema, e Lucas sentiu uma onda de compaixão misturada à confusão. Ele se lembrava dos sonhos que sempre nutriu, de como a visão do pai por trás da empresa lhe inspirou a buscar seus próprios objetivos. E ao mesmo tempo, pedia a Lucas para abrir mão de algo que ele havia construído. Talvez seja uma chance. Mas o que você realmente quer, pai? Por que você não me deixou entrar no seu mundo antes? Você só falou das suas expectativas, nunca perguntou sobre os meus. Carlos pareceu se perder em pensamentos, e a expressão em seu rosto indicava que aquela não era a primeira vez que essa questão surgia. Desculpe, meu filho. Eu fui tão focada em fazer as coisas crescerem que perdi de vista o que realmente importava. Eu não queria que você se preocupasse com isso. Por isso não te envolvi. Os olhos de Ana brilharam de compreensão, como se ela reconhecesse um padrão familiar. Lucas sentiu que as emoções estavam à flor da pele. Essa é a hora de sermos uma família de verdade. E isso significa abrir espaço para nós, entender nossos sonhos e até nossos medos, ela disse, olhando para os dois. O ambiente que antes era de tensão de repente parecia mais leve, como se uma leve brisa estivesse soprando entre eles. Carlos acenou com a cabeça, absorvendo as palavras de Ana. Uma barreira estava sendo quebrada, e Lucas se questionava se era esse o momento que eles esperavam. Mas a dúvida ainda pairava no ar, como uma nuvem carregada de novas revelações prestes a desabar. E o que você pretende fazer com essa proposta, pai? Essa é a parte que ainda não entendi, perguntou Lucas com cautela. Carlos respirou fundo, a transpiração visível em suas têmporas. Eu quero saber se você está disposto a lutar por isso comigo, se conseguir lidar com as consequências de uma decisão que pode mudar nossa vida. Lucas sentiu a ansiedade subir novamente. O que prometia ser uma conversa reparadora estava se transformando em uma encruzilhada vital. Eles poderiam estar prestes a descobrir muito mais do que esperavam. E se eu estivesse disposto? Lucas desafia, seu coração palpitante. O que você realmente quer mudar, pai? Estou aqui para ouvir. Estou pronto. Assim que Lucas terminou a frase, o celular de Ana vibrava insistentemente em sua bolsa, interrompendo a tensão crescente no ar. O som parecia um chamado do futuro, um sinal de que algo inesperado estava por vir. E o que poderia ser? Não havia como prever a resposta que alteraria o destino deles para sempre. Ana atendeu ao celular rapidamente, o rosto cortado por uma expressão de urgência. Oi, não posso falar agora. Ela olhou para Lucas e Carlos, a preocupação escrita em suas feições. A voz do outro lado parecia insistente. Sim, eu entendo. Espera. O que você quer dizer com isso? As palavras de Ana eram curtas, mas cada uma parecia carregar um peso imenso. Carlos observava, seu olhar se perdendo entre as paredes do ambiente, como se estivesse tentando compreender o que tudo aquilo significava. Lucas queria perguntar, mas a tensão no ar já era palpável, como uma corda prestes a se romper. Desculpe, eu preciso desligar. Ana finalmente falou, colocando o telefone para baixo, mas algo em seu tom fez uma onda de apreensão correr pela sala. Era meu irmão. Ele disse que algo aconteceu. Algo sério. Suas palavras soaram como uma bomba prestes a explodir. Ele não disse exatamente o que, mas... A gente precisa ir. Como assim, precisamos ir? Lucas questionou, a confusão transparecendo em seu rosto. O que aconteceu, Ana? Ela emocionou-se, a voz trêmula enquanto tentava se recompor. É a mãe dele. A senhora Zélia. Ela sofreu um acidente. Não sabemos a gravidade. Temos que ir para lá agora. Ele estava muito preocupado. Carlos passou a mão pelo cabelo, um gesto que demonstrava sua inquietação. A ideia de sair daquele momento tenso para uma situação que exigiria ainda mais dele era esmagadora. Mas e a proposta? E a nossa conversa? Sua voz soou quase como um sussurro, perdido no ar. Família. Isso é o que importa agora, Ana respondeu, olhando firme para ele e depois para Lucas. Precisamos estar juntos. Lucas sentiu o coração apertar.
O dilema que enfrentava se tornava ainda mais complicado. Ele sabia que a questão do futuro da empresa ficaria em segundo plano, mas, ao mesmo tempo, tudo parecia tão instável. Se ela precisar de nós, então vamos. A vida vem em primeiro lugar, ele disse, mais para si mesmo do que para os outros. Três se levantaram, e Ana pegou a bolsa, seu olhar determinado. Carlos a acompanhou, os ombros curvados sob o peso da responsabilidade. Eu só espero que quando voltarmos, possamos conversar de verdade sobre tudo isso. Sobre a empresa, sobre nós, ele afirmou, a voz carregada de um desespero que fazia ecoar em seu coração. No carro, o silêncio pesava como chumbo. Lucas olhava pela janela, enquanto as luzes da cidade passavam rapidamente, um borrão de cores e sons. A mente dele fervilhava com questions. O que significava essa proposta realmente? Ele tinha certeza de que queria lutar por sua família, mas o que mais estava por trás dessa conversa? Qual a verdadeira relação entre o futuro dele e o legado de seu pai? Ana tentava manter a calma, mas Lucas podia sentir seu aperto no volante. Está tudo bem, Ana? Ele perguntou, preocupado. Vamos ficar juntos, não se preocupe. Eu sei, ela respondeu, um sorriso triste tentando romper a tensão. Só estamos todos tão perdidos, não é? Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. Quando chegaram ao hospital, a atmosfera estava carregada com uma nova tensão. A espera no corredor parecia interminável. Lucas olhou para os rostos ao redor. Algumas pessoas choravam, outras se abraçavam. A fragilidade da vida era palpável. Ele precisou apertar o coração para não deixar a ansiedade dominar. Então, uma enfermeira apareceu, a expressão no rosto indicando que talvez houvesse notícias. O tempo parecia parar. Lucas sentiu uma onda de esperança e terror. O que seria revelado a seguir? O que essa visita poderia mudar, não só para sua avó, mas para toda a família? A enfermeira hesitou antes de falar, os olhos dela varrendo o ambiente. Vocês são da família da senhora Zélia? Lucas sabia que a vida, assim como a empresa, nunca foi uma linha reta. O que estaria prestes a acontecer poderia ser uma reviravolta que mudaria tudo. Os olhos da enfermeira pareciam mais pesados do que o habitual. Lucas sentiu um frio na barriga, um misto de apreensão e expectativa. Sim, somos. Nós somos da família, ele respondeu com uma voz que mal conseguiu abrir caminho através da tensão. A enfermeira respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia que já conhecia. A senhora Zélia passou por uma cirurgia e está se recuperando bem. O acidente foi grave, mas os médicos acreditam que ela se sairá disso. Ela está no quarto 304. Um suspiro coletivo escapuliu de Ana e Carlos ao mesmo tempo. Uma mistura de alívio e emoção os envolveu. Lucas sentiu a pressão no peito amolecer. Era como se uma onda de esperança inundasse aquele corredor frio e impessoal. Podemos vê-la agora? Ana perguntou com a voz ainda trêmula. Sim, mas apenas um de cada vez, por favor. Ela ainda está um pouco sedada, a enfermeira gentilmente pediu, gesticulando na direção do elevador. Assim que a enfermeira se afastou, Ana já estava puxando Lucas pela mão. Você vai primeiro, ela insistiu, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e determinação. Carlos hesitou, mas acabou concordando, seu olhar fixo em Ana. Vou esperar aqui, ele disse, quase como um consolo para si mesmo. Lucas e Ana entraram no elevador, e à medida que subiam, o silêncio tomou conta novamente. Ele olhou para Ana, que estava com um semblante preocupado, e isso o fez se sentir culpado. Ei, você está bem? Ele tentou acalmá-la. Eu não sei, Lucas. É tudo tão confuso. O que nós encontramos lá pode mudar tudo. Ela disse isso com um peso na voz que o fez sentir que palavras não seriam suficientes. Assim que as portas se abriram, eles caminharam até o quarto 304. Lucas parou na porta e respirou fundo, a mão tremendo ligeiramente quando ele a tocou. Este era o momento. Ele empurrou a porta devagar e entrou. A senhora Zélia estava deitada, com os olhos fechados e a respiração suave. Lucas sentiu um choque ao ver a mulher que sempre foi tão vital e cheia de vida, agora tão vulnerável. Era uma cena que feriu seu coração como uma faca. Mas dentro dele havia uma chama de esperança. Ele sabia que ela ainda estava ali lutando, e isso o encorajava. A senhora Zélia, ele murmurou, aproximando-se da cama. Um misto de emoções invadiu seu peito. Ele queria dizer que estava ali por ela, que ela não estava sozinha, mas as palavras pareciam falhar na sua garganta. Ele segurou a mão dela, afagando-a gentilmente. Ana apareceu ao seu lado, e pela primeira vez, a tensão em seu rosto se aliviou um pouco. Estamos aqui com você, a senhora Zélia.
Você é forte, sempre foi, ela falou mantendo a voz baixa como se temesse perturbá-la. Nesse instante, os olhos da senhora Zélia se abriram lentamente e, ao ver os dois ali, uma expressão de surpresa e amor surgiu em seu rosto. Meus filhos, sussurrou ela, a voz fraca, mas clara o suficiente para causar um alvoroço de emoção em Lucas e Ana. Ana se inclinou mais perto, e as lágrimas começaram a escorregar. Estamos aqui muito bem, mãe. Nós vamos cuidar de você. Zélia sorriu levemente. Para Lucas, esse sorriso foi um raio de luz atravessando uma nuvem pesada. Mas havia algo que o incomodava. Era como se essa reviravolta estivesse apenas começando. Uma pontinha de dúvida surgiu. Qual a verdadeira conexão que essa experiência traria entre eles? Mas antes que pudesse pensar mais, a senhora Zélia fez um esforço visível para puxar uma palavra a mais. O que ela diria agora? O que mais ainda estava por vir? O que uma simples recuperação poderia revelar sobre os segredos guardados? As perguntas pairavam no ar, e Lucas sabia que à medida que a vida se desdobrava ali, cada resposta poderia levar a um entendimento ainda mais profundo sobre família, amor e o futuro. Enquanto Lucas se recuperava da emoção do reencontro com a senhora Zélia, o ambiente se transformava ao seu redor. Estar ao lado dela, sua avó tão forte e carismática, fez com que ele sentisse uma onda de esperança e determinação. A fragilidade da vida deixava claro o que realmente importava, a família. No entanto, uma nuvem de incerteza ainda pairava sobre Lucas, assim como sobre seus pais. O que aquela recuperação significaria para todos eles? Após alguns minutos de conversa suave, em que a senhora Zélia expressava o amor e orgulho que sentia pelos netos, a enfermeira entrou novamente. Vocês podem ficar mais um tempinho, mas temos que levar a senhora Zélia para exames, disse ela de forma gentil, guiando-os a sair do quarto. Ao sair, Lucas encontrou Carlos e Ana à porta, a preocupação em seus olhos agora misturada com um alívio visível. Como ela está? Carlos perguntou, buscando respostas que pareciam essenciais naquele momento. Ela está bem, mas um pouco sedada, Lucas respondeu, seu coração ainda pulsando de emoção. Mas ela nos reconheceu. Isso é um bom sinal. Carlos e Ana trocaram olhares, como se agora estivessem alinhados em um propósito comum, cuidar da matriarca da família. Um novo entendimento parecia surgir entre eles, como se a gravidade da situação tivesse trazido à tona uma necessidade de união. Enquanto esperavam no corredor, a conversa fluiu naturalmente. Ana, sempre a pacificadora, trouxe à tona suas próprias memórias de infância, fazendo com que todos lembrassem dos laços que os uniam. Zélia tinha sido a força motivadora, a mulher que sempre acreditou neles, não importando as dificuldades. Lucas, ouvindo as histórias de sua mãe, percebeu que aquelas dificuldades não apenas moldaram seus caminhos, mas também ensinaram importantes lições sobre resiliência e amor. Devemos aproveitar isso para voltarmos ao que realmente importa, sugeriu Carlos, quebrando a tensão do momento. Precisamos nos apoiar aos outros, independentemente do que aconteça. O que quer que aconteça com a empresa, veremos juntos. Lucas sentiu seu coração se aquecer com as palavras do pai. Era exatamente isso que ele desejava, um espaço onde todos pudessem ser ouvidos e compreendidos, onde seus sonhos e preocupações fossem válidos. Quando finalmente puderam ver Zélia novamente, ela parecia um pouco mais esperta. A luz do dia iluminava o quarto, e a enfermeira havia colocado flores ao lado da cama, um gesto simples, mas que deu vida ao ambiente. Sorriu ao ver os rostos familiarmente preocupados. Meus amores, disse Zélia com uma voz fraca, mas cheia de amor. O que vocês estão fazendo aqui? Não deveriam estar trabalhando? Apenas se lembrem do quanto eu os amo. Lucas se adiantou e segurou a mão de sua avó. Nós estamos aqui porque a senhora é importante pra gente. Precisamos da senhora, disse, e as lágrimas de emoção começaram a escorregar em seu rosto. Ela olhou para ele, e de repente, houve uma conexão inegável que transcendeu o tempo e o espaço. Zélia não só tinha feito parte da construção de quem ele era, mas agora era parte crucial na criação de quem ele estava se tornando. Os minutos se passaram, e cada membro da família teve a oportunidade de partilhar palavras de amor, gratidão e intenções para o futuro. Carlos fez uma promessa de adaptar suas prioridades, colocando a família na frente dos compromissos profissionais. Ana falou sobre como o amor familiar sempre foi a verdadeira base de suas vidas. À medida que a luz da tarde filtrava pelas janelas do hospital, Lucas percebeu que a dor e a luta que sua família enfrentava agora eram catalisadores para algo maior, uma transformação que começava com a máxima mais simples: estar lá um pelo outro.
A reunião com a fundação e o projeto que ele sonhou não desapareceram, mas agora, antes de qualquer coisa, sua prioridade era a saúde e o bem-estar da família. No caminho de volta para casa, enquanto Carlos dirigia, Ana comentava animadamente sobre como deveriam transformar a casa em um lugar de reuniões familiares regulares. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, vislumbrando um futuro onde o diálogo e a conexão se tornavam a norma, não a exceção. E então, Lucas, Carlos quebrou o silêncio, vamos retomar nossa conversa sobre seu projeto. Estou orgulhoso do que você deseja fazer. Podemos trabalhar nisso juntos, se você quiser. Quero ajudar você a voar alto, mas também não quero que aconteça como comigo. Sem apoio, a gente se perde pelo caminho. Com um sorriso radiante, Lucas respirou fundo. Obrigado, pai. Isso significa muito para mim. A certeza de que poderia contar com o apoio dos pais o fez sentir que tinha a força que precisava. Juntos, poderiam construir algo que não apenas unisse suas aspirações, mas que também desse espaço para que outros sonhassem. E então, Ana concluiu: vamos nessa jornada juntos como família. Cada passo, cada conquista será compartilhada. Lucas observou pela janela enquanto a cidade passava, as luzes brilhando como novas possibilidades. Agora ele sabia que qualquer projeto ou sonho que tivesse em mente teria as bases firmes do amor familiar para apoiá-lo. Era uma nova era, marcada por confiança e entendimento, e a vida pulsava intensamente na direção que desejavam tomar. Em cada passo, com cada batida de seus corações, a transformação já estava em pleno andamento. Aquela jornada estava apenas começando e Lucas estava preparado para enfrentar qualquer desafio que viesse. E você, que tipo de jornada você vai empreender na sua vida? Não deixe de lutar pelos seus sonhos, é isso que faz a vida valer a pena. Se você se emocionou com essa história, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder mais histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.